É com muita alegria que nós saudamos os nossos irmãos e irmãs do Portal Escola Dominical com a paz do Senhor. Pela graça e misericórdia de nosso Deus, temos a oportunidade de fazermos mais uma abordagem agora do terceiro trimestre de 2014, cujo tema é Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. E mais uma vez, temos a alegria de ter alguns irmãos aqui conosco para compartilharem do seu conhecimento nesta abordagem. Vamos começar pelo presbítero Marcos Jacob, primeira vez, né, meu querido? Primeira aqui vez. Conosco, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar uma olhadinha ali na câmera ali, para os irmãos o conhecerem. O presbítero Marcos já é comentarista do Portal Escola Dominical e está pela primeira vez participando conosco. Quer saudar os nossos amigos? Eu saúdo todos os irmãos da Escola Dominical com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Temos aqui conosco também, já não é mais um estreante, né, pastor? O pastor Alexandre, que também estará conosco nesta abordagem. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma satisfação mais uma vez estar aqui com os irmãos para podermos analisar esse trimestre tão importante e uma carta tão... ela é muito presente, ela é muito atual, né, para os problemas da igreja no dia de hoje. Também temos aqui conosco novamente, tudo conspirou, né, professor Fábio? Por não estar aqui hoje conosco, não estava até próximo aqui da sede da APEB, o professor Fábio Segantini. Também cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que para mim é uma alegria participar novamente aqui junto com os irmãos do portal EBD e que você continue conosco até o final, que eu tenho certeza que nós vamos fazer uma síntese muito interessante dessa carta, que é uma das cartas principais do Novo Testamento. Meus irmãos, e nesta abordagem temos aí a alegria também de, usando, né, dos recursos tecnológicos, de ter conosco o evangelista Luiz Henrique. Evangelista Luiz Henrique, o irmão pode saudar os nossos irmãos do portal? A paz do Senhor a todos os irmãos. Alegria estar novamente com os irmãos, mesmo que não um pouco presente, mas em espírito estamos juntos aí, mais essa etapa da Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos, muita saudade dos irmãos. Também estamos com muita saudade do irmão. Evangelista Caramuru Afonso Francisco, também conosco. É uma satisfação estarmos mais uma vez em mais esta abordagem, onde iremos estudar uma carta importantíssima, como é a carta de Tiago, que servirá certamente para o nosso enlevo espiritual. E também conosco o pastor José Serafim, já conhecido dos irmãos ali da IPAPED, né, pastor Serafim? Estamos aí presentes, graças a Deus, né? Também quero saudar a todos nossos irmãos com o paz do Senhor e manifestar a minha alegria, a minha gratidão a Deus por participar desse grupo tão seleto, e estaremos fazendo um comentário, uma abordagem da Epístola de São Tiago. Parece que é um livro pouco lido, pouco falado, mas é de muita importância, é tão inspirado quanto os outros, e ele traz sempre uma mensagem de ensino, de nos responsabilizando mais na vida espiritual. Tenhamos bastante atenção nessa abordagem e oremos para que tenhamos uma escola muito abençoada estudando esse livro. E eu queria começar, já com o nosso irmão evangelista Luiz Henrique, estamos aproveitando que a internet está nos ajudando, né? Já vamos começar com o irmão. Irmão Luiz Henrique, nós nos nossos dias vivemos extremos, né? Existem aqueles que dizem que tudo é uma bênção, que não existe provação, né? Que não existe tentação, mas também existem aqueles que só falam do extremo entre você ser santo, fiel, né? E o outro extremo que é a infidelidade ao Senhor. Mas aí no meio tem a tentação, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso. O que a carta de Tiago nos fala sobre provação e tentação? Na verdade, nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem dificuldades, né? E a carta de Tiago diz que nós somos abençoados quando nós passamos por provações e quando nós somos tentados e vencemos essa tentação. Isso nos aproxima mais de Deus,
nos torna mais fortes espiritualmente e até poderemos depois ajudar aqueles que passaram pelas mesmas coisas que nós passamos. Mas nós estamos vivendo uma época que as pessoas não aceitam nenhum tipo de coisa ruim, nenhum tipo de aflição, e por isso nós temos crentes fracos na fé, crentes que qualquer evento de doutrina que vier, ele aceita, e qualquer problema que vier, ele diz que não aceita porque não é de Deus, e acaba perdendo a maior intimidade com Deus, porque através dessas provações, através dessas tentações, nós vamos ganhar e não perder. Isso vai dar a nós experiência, paciência, perseverança, isso vai melhorar a nossa condição espiritual. Então, Tiago ensina exatamente que é importante essas aflições, essas tentações. Agora, na Epístola de Tiago, nós vamos aprender que existe diferença. Embora a palavra possa ser interpretada tanto como tentação como provação, nós vamos entender que as tentações, elas vêm da parte de Satanás, mas as provações vêm da parte de Deus. E sempre nós vamos ver que as provas são testes enviados por Deus para nós, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Agora, as tentações são armadilhas de Satanás. Ele vem tentando nos derrubar. Enquanto Deus está procurando melhorar a nossa condição espiritual, nos chegar próximos a mais a Ele, Satanás vem exatamente para fazer o contrário. Nós vamos ver que Satanás sempre usa as mesmas armas. Desde que começou o homem na terra, ele usa as mesmas armas para tentar atrapalhar a comunhão do homem com Deus. Veja bem que é sempre concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e soberba da vida. Ele sempre vem com essas três armadilhas, com essas três intenções de fazer com que o homem peque, se afaste de Deus. Tanto Jesus foi tentado assim lá no deserto, depois de 40 dias de jejum e oração. Talvez a pessoa pense, mas eu sou crente, eu estou em jejum, não vou ser tentado, eu não posso ser tentado. Mas, pelo contrário, Jesus, com 40 dias de jejum, foi tentado. Então nós vamos ver que Satanás, ele não desiste, ele está sempre tentando nos atrapalhar, nos afastar de Deus. Agora Deus nos prova, como fez com Abraão, por exemplo. Quando Deus prova, ele prova com o fim de testar a nossa fé, de melhorar a nossa comunhão com ele. E como no caso de Abraão, quando Abraão vence a provação, Deus diz para ele, por quanto você fez isso, eu vou te abençoar grandissimamente. Nós vamos ver que José, por exemplo, quando foi testado, ele passou por um teste terrível. Ele poderia ter matado os irmãos, mandado matar aqueles irmãos dele. E então a tentação, ela vem exatamente trazendo um caminho mau, um caminho que vai afastar você de Deus. Mas a aprovação, se você aceitar a aprovação, se você ver que essa aprovação vem de Deus, então você vai passar pela aprovação, porque a aprovação vai te dar um bem futuro. José se tornou governador do Egito porque foi provado e passou pela aprovação. Depois de ser tentado pela mulher, depois de ser tentado a matar os seus irmãos porque eles lhe causaram mal. Então ele venceu a tentação da mulher de Potifar, venceu a provação, abençoou os seus irmãos e ele que recebeu a maior bênção. Vamos ver Jó, por exemplo, né? Depois de passar por aquela tentação terrível, aquela provação terrível e o seu sofrimento, nós vamos ver que ele poderia ter aceitado o conselho da sua esposa de amaldiçoar Deus e abandonar Deus, porque ele havia perdido tudo. Mas é interessante a esposa de Jó aí mencionada, porque apesar dela ter sido tentada e caído na tentação, aquela mulher é um exemplo de mulher, porque ela perdeu tudo, os bens materiais, perdeu todos os filhos, e o marido estava doente à beira da morte, mas mesmo assim ela não deixou o seu marido. Então, veja só um exemplo interessante de alguém que caiu na tentação, mas mesmo assim foi abençoado por Deus, porque ela que foi a mãe dos próximos filhos que Jó teve, ela é que ficou rica de novo,
o dobro da riqueza, não é? Foi abençoada por Deus, porque o seu marido foi fiel a Deus. Ele não aceitou, não caiu na tentação. Pelo contrário, ele passou pela prova e ele venceu a prova. E no final, ele teve a bênção de Deus, porque ele passou pela prova. Ele não murmurou, porque a prova vem. Se você murmurar, e se você disser, Deus retira a prova, ele retira. Só que você vai perder a bênção que ele tinha para você se você tivesse passado pela prova. Por isso tem tanta gente que não consegue ter uma vida equilibrada, não cresce espiritualmente. Porque a prova vem e ao invés de ele passar pela prova e receber a bênção, ele pede para Deus tirar a prova. Ele não aceita que a prova é de Deus muitas vezes. Ele até diz que essa prova não é de Deus. Então, ele perde a bênção. Até o ministério, os dons espirituais, às vezes Deus quer usar a pessoa tremendamente. Mas ele primeiro, sempre quando Deus vai abençoar muito uma pessoa, primeiro ele traz a prova. Então, a prova é que vai lhe dizer se você está pronto para receber a bênção que Deus tem para você. Mas se você diz, não quero a prova, Deus não vai te poder dar aquilo que ele daria. Não vai poder usar você naquilo que ele usaria. Então, tem umas coisas interessantes sobre isso, que eu escrevi aqui, por exemplo, a genealogia do pecado. Porque a tentação, ela vai levar ao pecado se você ceder à tentação. E a genealogia do pecado é a seguinte: a cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte. É uma coisa impressionante isso. Você não pode impedir que um pássaro voe aí sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Né? Assim também como a mulher tem um fogão, lá a chapa está quente. Será que alguma mosca senta no fogão quando a chapa está quente? De jeito nenhum. Então, o que o crente tem que fazer? Nunca deixar a chapa esfriar. Esteja sempre cheio do Espírito Santo. Que aí nenhuma tentação, nenhuma armadilha de Satanás vai poder derrubar o crente. Porque ele está sempre cheio do Espírito Santo. Está sempre cheio de fogo do Espírito Santo. Né? Então mantenha o fogo sempre aceso. E aí nós vamos ver também que Tiago fala que a paciência, como na nossa tradução aí diz paciência, quer dizer na verdade perseverança. Perseverar nessa provação, vencer as tentações que vêm, é a nossa função, o nosso objetivo e a nossa guerra. Nós podemos transformar aí um desejo legítimo em um desejo pecaminoso. Veja bem, comer é normal? É, mas a glutonaria é pecado. Veja bem, a tentação do comer vem para haver a glutonaria, porque a glutonaria vai nos levar ao pecado. Né? Então veja bem, por exemplo, dormir é normal? É normal. Mas dormir demais é preguiça e é pecado. Então todas as coisas nós temos aí a aprovação, mas nós temos a tentação. Se nós exagerarmos em alguma coisa, vai acabar nós sendo tentados e cair em pecado. Veja que o sexo no casamento é normal, mas o sexo fora do casamento é pecado. Então a tentação vem para quê? Para o sexo haver fora do casamento. Então todas as coisas são legítimas, mas nós não podemos usar neste mundo sem olhar para a palavra de Deus, sem nos basear na palavra de Deus, porque a tentação virá, e a tentação é para todos, não é para apenas aqueles que não têm conhecimento de Deus ou aqueles que não são de Deus, mas a tentação é para todos, até Jesus foi tentado. Então a tentação vem, mas se nós estivermos firmes, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, nós não cairemos nessa tentação e as provações viremos, nós passaremos por elas e seremos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós também temos aqui uma coisa interessante sobre as provas são enviadas então por Deus e as tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Agora, uma coisa interessante que nos livra da tentação, que nos faz vencer as provações, é quando nós acreditamos no poder de Deus, nas promessas de Deus. E Deus, Ele nunca vai trazer uma tentação, porque Deus é santo. E Deus nunca vai para nós trazer uma coisa ruim,
porque ele é perfeito. Dele não tem jeito de sair nada ruim, só sai coisa boa. E Tiago diz que toda boa dádiva desce do Pai das luzes, né? Porque não há variação. Então veja bem, só tem coisa boa Deus para nós. Como ele é santo, não existe mal dele, não existe má intenção. Por isso que a Bíblia diz, e Timóteo também, Paulo fala para ele sobre isso, sobre a vida que ele teria no seu ministério, e falando com ele sobre guardar-se dessa comunhão com as trevas, guardar-se de todo o mal e pregar a palavra legitimamente, ensinar legitimamente, repreender, porque as pessoas precisam do verdadeiro e legítimo evangelho, da palavra que traz a verdade, que faz com que as pessoas vejam que elas têm provações, elas têm aflições na vida delas, mas elas podem vencer se elas estiverem em comunhão com Deus. Então, que Deus possa abençoar todos os irmãos. Nós sabemos que o nosso tempo é curto e todos os irmãos têm aí que dar a sua opinião. Muito obrigado aos irmãos, que Deus abençoe a todos. Prazer revê-los. Prazer todo nosso. Amém. O irmão pode continuar conosco e qualquer intervenção que o irmão quiser fazer em alguma questão, dar a sua opinião, o irmão se sinta à vontade. Tá bom? Amém. Vamos torcer para a internet funcionar direitinho. É verdade. Meus irmãos, interessante, né, que o Zé Henrique falou, né, as diferenças entre provação e tentação. Os irmãos vejam que tem um hino que diz que agora é só vitória, os irmãos já ouviram essa frase, né? Já. Mas a vitória tem que ser sobre as tentações, né, e sobre as provações para nós sermos aprovados. Mas a vitória tem que ter luta, não é? Exatamente. É verdade. E o interessante é que Tiago começa a carta falando De provação. sobre as provações, né? Então, Tiago certamente não seria bem-vindo hoje em muitos lugares, né? Porque ele começa falando sobre isso. E é interessante que o subtítulo nosso aqui é Vida Cristã Autêntica. Então, o que autentica a vida cristã? São as provações. As provações é que dão um selo de autenticidade. Senão não tem como, né? É, mas aí, verdade. pode voltar aí. Mas vamos falar com o nosso irmão pela primeira vez, presbítero Marcos. Fala um pouquinho, meu querido, para nós sobre a carta de Tiago. Por que ela é considerada uma epístola universal? Quem escreveu? Quando foi escrita? Por favor. Amém. Meus amados irmãos, a carta de Tiago, uma carta atual, né? E ela é universal. Ela é universal porque ela não foi dirigida a uma pessoa específica. Então Tiago, ele tem em mente levar a carta a todas as pessoas, a todos os cristãos daquela época. Quando ele menciona 12 tribos, logo no início, diz alguns autores que é uma expressão simbólica que denota os que são filhos de Deus por causa da fé em Cristo Jesus, né? As 12 tribos naquela época não existiam mais no sentido em que eram, mas é uma linguagem simbólica para alcançar todos os cristãos que estavam fora, que não estavam ali em Jerusalém, na Judéia, onde o próprio Tiago, o pastor Tiago, né, tomava conta da igreja. Então, pode-se observar que ele fala sobre a dispersão também, e nessa dispersão é que ele tira a ideia. Atos capítulo 11 e o 19, diz assim a Bíblia: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Então eles saíram por todos os lugares, e eu creio que Tiago teve essa ideia de escrever essa carta a todos os cristãos daquela época que se dispersaram. Assim nós podemos resumir a carta, que é uma carta de conselhos práticos para uma vida bem-sucedida e de acordo com a palavra de Deus para todos os cristãos. Ela serve para nós. Eu, por exemplo, já li toda a carta uma vez agora, já para aprender um pouco mais a vida cristã, né? Quem escreveu? Ora, nós sabemos que há vários Tiagos dentro da Bíblia, né? A menção de pelo menos 4 Tiagos. Nós vamos ver aqui, filho de Zebedeu, que é irmão de João, que foi morto à espada, né? Marcos capítulo 5 e 37 diz assim:
Então permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Então os dois eram irmãos, e esse Tiago era filho de Zebedeu, porém não é o que escreveu a carta. Tem também o Tiago, filho de Alfeu, que está lá em Marcos 3:18. André e Felipe, Bartolomeu e Mateus e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu. Esse também não foi o que escreveu a carta. Ele também é chamado de Tiago Menor. Apenas umas curiosidades na Bíblia, né? Marcos 15:40 fala de Tiago o Menor, que é o mesmo Tiago, filho de Alfeu. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o Menor, de José e Salomé. Então esse Tiago Menor é o mesmo filho de Alfeu. E também tem um Tiago que muitas pessoas não conhecem na Bíblia, mas está em Lucas capítulo 6 e versículo 16. Esse Tiago, ele é bem diferente aqui. Lucas 6:16 diz assim: e de todos apoderou o temor. Lucas 6:16. Aqui. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, o Judas, que é filho de um tal de Tiago, mas não é o Tiago que escreveu a carta. Aí chegamos no quarto Tiago, que é o Tiago que escreveu a carta. E nós cremos que é ele mesmo, que é o irmão do Senhor, ou seja, o meio-irmão de Cristo, né? Tiago, que em Gálatas capítulo 1 e versículo 19, Paulo faz menção dele. Diz assim: e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Esse irmão do Senhor a que Paulo se refere é o Tiago que escreveu essa carta, a carta de Tiago. Ele é um homem, nos parece, bem simples, ou era um homem bem simples, né? Que é relatado no seu primeiro versículo, em Tiago 1, versículo 1. Ele não menciona se é apóstolo, se não é, mas ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago pareceu ser um homem bem simples. Ele nem se intitula apóstolo, mas é servo do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago, mais tarde, ele se encontra com Cristo, ele aceita o trabalho de Cristo e ele se torna uma coluna dentro da igreja em Jerusalém, na Judéia. Podemos afirmar em Atos capítulo 12 e versículo 17. E assinando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciar isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Então, parece-nos que todo o relatório era dado a Tiago. Atos 15, que é a primeira assembleia na igreja, também mostra Tiago como um líder ali. Atos 15, versículo 13. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Então ele tinha uma certa liderança, e isso era uma grande influência. Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz assim a Bíblia, acerca de Tiago, né? E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, Tiago era uma coluna na igreja, era um pastor que as pessoas respeitavam, e Tiago tinha essa liderança maravilhosa, né? O autor, ele foi Tiago. A vida de Tiago não foi assim um começo de liderança, mas a princípio nos parece que Marcos capítulo 6, versículo 3 relata que Tiago era, como está na lista dos primeiros nomes, parece que ele era o mais velho. Marcos capítulo 6, versículo 3 diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago? Então Tiago aparece em primeiro, depois de José e de Judas e de Simão. Como aparece o primeiro nome, então dizem que é o mais velho. No início ele não era muito
ele não aceitava muito o ministério de Cristo, foi até contra. Então, em São João 7, versículo 5, confirma isso. São João 7, versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele, ou seja, em Jesus. E Tiago está mencionado nisso aqui. Mas, como ele era o mais velho, devia ser o mais duro, né? O mais duro, e os outros seguiam o mais velho, né? Mas Tiago teve um encontro com Cristo, além da sua caminhada em ver e rejeitar seu irmão, pensando que ele não estava bem, né? Assim, mentalmente. Mas Tiago, ele teve um encontro com Cristo, porque Paulo relata lá em 1 Coríntios 15 e o versículo 7, que diz assim: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, ele teve um encontro com Cristo ressurreto. Ele viu e acreditou e se tornou uma coluna na igreja. É lógico que a Bíblia também fala dos outros irmãos. Em Atos capítulo 1, versículo 4, é um relato que devemos prestar bem atenção, já que em Atos muitos só veem Atos 2, né? Mas versículo 14. Atos 1, versículo 14. Estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então os irmãos também mais tarde se converteram e aceitaram a Cristo. Queridos, ele é considerado servo de Jesus. Tiago, ele foi pastor na igreja da Judéia durante 30 anos. Foi um ministério bem extenso, mas também teve o seu martírio. Antes mesmo antes de ver algum problema, né? O problema surgiu mais tarde, quando no seu martírio, Ananias, o sumo sacerdote, reúne. Está havendo uma perseguição muito grande, os judeus estão se convertendo em massa ao cristianismo, e Ananias então chama Tiago e faz a seguinte pergunta para ele: pede para que ele negue a Cristo. E ao invés dele dizer, olha, eu nego a Cristo, ele bradou bem alto, dizendo: Jesus era o Filho de Deus e juiz do mundo. Isso irou aqueles que estavam ali, jogaram no chão e o apedrejaram, e ele veio a ser um mártir. O ano em que foi escrito, provavelmente, tem duas datas. A primeira de 45 a 49, que é mencionado na nossa revista. Alguns chegam a falar que também foi no ano 50. Mas há outros autores que dizem que ele escreveu essa carta 2 anos ou 3 antes de falecer. Então, no ano 60, 62, por aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Irmão, dá licença. Pode falar. O nome do irmão é? Marcos. Irmão Marcos. O Marcos citou vários nomes de Tiago. É bom deixar nossos telespectadores informados que esse nome era um nome muito comum entre o judeu. Que o original de Tiago é Jacó. Ah, que beleza. Jacó em hebraico e Tiago agora em grego, né? Amém. Então por isso que aparece Tiago várias vezes. Né? É um nome comum. E é interessante dizer também que esse martírio de Tiago, Flávio Joséfo, ele escreve sobre isso. Quer dizer, um historiador judeu, e que inclusive diz que o sumo sacerdote caiu em desgraça diante do povo porque mandou matar Tiago, que era bem quisto na cidade. Isso é importante porque quando Tiago fala da vida piedosa, ele dava um exemplo, né? Quando ele fala das boas obras, ele mesmo dava um exemplo. Então, quer dizer, toda a sociedade judaica ficou horrorizada com essa atitude, a morte do Tiago. E falando do Tiago, né, irmãos, tem tudo a ver com o tema, né? Vida cristã autêntica. O que o Evangelho faz com nossas vidas, né? Então, um que antes era contra o seu irmão, né? Após aceitar o Evangelho, passou a ser um lutador por esse Evangelho. E é isso que tem que haver na vida de cada crente, né? Mas... Irmão, mais um lembrete. Pois não, pode falar, pastor. Eu não lembro do texto agora, mas talvez comentando, alguns irmãos se lembrem, da noiva de Marcos, quando Maria e os irmãos de Jesus foram prendê-lo, porque a própria Maria e os irmãos de Jesus, Tiago devia estar no meio, achando que Jesus estivesse meio fora de... Sim, foi o que ele falou, ele até falou, ele mencionou. Pois é. E quando disseram, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te chama. Ele não saiu. Quem é minha mãe
e meus irmãos são esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Para os mariólatras, é bom lembrar que Maria também se enganou achando que Jesus estava fora de si. Sim, exatamente. Aliás, os católicos costumam querer dizer que essa epístola foi escrita pelo Tiago, filho de Alfeu, que é o mesmo, porque para eles não tem irmão, né? Para eles Jesus não teve irmão, mas não é verdade. Porque como é que Paulo escreveu o irmão do Senhor? Se não fosse irmão, não ia falar. E José também fala, porque eles falam que no grego a palavra pode se dizer primo, mas José não escreveu em grego, escreveu em latim e escreveu irmão. E também Maria era prima, que era prima de Isabel. Né? E outro detalhe, Maria não iria cometer o pecado de se separar do seu marido, porque é uma obrigação da mulher. E a mulher que não tivesse filhos era desconsiderada na sociedade. Jamais Maria ia incorrer nessa desonra de não gerar mais filhos. E, irmão Caramuru, nosso tema é fé e obras. E Tiago dá um papel importante para as obras como sendo uma autenticidade para a fé de cada um. Será que há uma divergência aí com Paulo? Essa é uma grande batalha ao longo um dos resquícios históricos, principalmente da Reforma. Na verdade, quem olha à primeira vista, Romanos principalmente e Tiago, acha que há uma contradição, né? Mais do que uma controvérsia, uma contradição. Porque Paulo fala da justificação pela fé e Tiago diz que a fé sem obras é morta. Paulo fala que Abraão creu, por isso lhe foi imputado por justiça. E Tiago diz que Abraão, por quê? Ele sacrificou a Isaac, é que ele demonstrou a sua fé. Então, há à primeira vista uma discussão. E durante a Reforma, essa discussão foi ainda maior. Por quê? Porque Martinho Lutero, lendo Romanos, chegou àquela verdade bíblica da justificação pela fé, que ia contra tudo que a Igreja Romana havia feito com relação principalmente à doutrina das indulgências, que hoje em dia está mais no lado supostamente evangélico aí, de algumas denominações neopentecostais, do que... E ele se verificou que aquela história de você fazer boas obras para cumprir, matar tempo no purgatório ou ir para o céu, isso era contra o que Paulo ensinava na Epístola aos Romanos. Quando Lutero traz as suas teses e defende a justificação pela fé, vai contra a doutrina das indulgências, os seus adversários sempre se firmavam na carta de Tiago para defender as obras. A tal ponto que Lutero começou a dizer que Tiago não era inspirado, porque todo mundo ia contra. Mas na verdade ele acha que no calor da discussão, e depois, como disse o professor Fábio antes do nosso início, Calvino também entrou nessa linha, morreu convicto que Tiago não era inspirado. Lutero não chegou a tanto, mas Lutero chegou a dizer que era palha, né? Se tinha a carta de palha, era a carta de Tiago, né? Baseada ali em Coríntios, né? Se tem palha, feno. Mas na verdade, quando nós vemos tanto Tiago quanto as cartas de Paulo, não há nenhuma contradição. Nenhuma contradição. Eu tenho visto, a gente está estudando Tiago agora por causa do trimestre, e eu tenho visto várias passagens em que há uma concordância entre Paulo e Tiago, e mais ainda, entre a Epístola aos Romanos e Tiago, que seria mais. O primeiro ponto é que, por exemplo, quando se fala que Fábio, que o Paulo aqui, ele diz, naquela famosa passagem em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E param por aí. Né? Não, tá vendo? A salvação vem pela fé, não vem pelas obras. Mas olha o que continua. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós somos salvos pela fé, é a fé
em Cristo, que nos faz entrar em comunhão com Ele, que nos dá o perdão dos nossos pecados, mas quem tem fé produz boas obras. Jesus salva para que nós façamos boas obras. Então Paulo aqui diz exatamente o que diz Tiago. Tiago, o que ele diz? Ele diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvar? Mas que fé é essa aqui? A fé que ele diz que ele tem. E o que Tiago fala é que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então não há nenhuma divergência. Né? O que ele está dizendo? Está dizendo que quem diz que tem fé, prova essa fé pelas obras. Se ele não tem obras, é porque a fé que ele diz não existe. Tanto Paulo quanto Tiago dizem que existe uma fé, e esta fé é provada por obras. Foi o que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Uma consequência. Então, é uma consequência. Outra coisa, quando Tiago fala da fé, Tiago também, eu percebi aqui, lendo, que ele diz assim, quando ele fala das provações, né? Meus irmãos, sendo de grande gozo quando caídos em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Exatamente o que Paulo fala lá em Romanos. Em Romanos 5, o que ele diz? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então é exatamente o que Tiago fala, que a prova da fé é obra a paciência, quer dizer, as tribulações geram a paciência e aprimoram a fé. Paulo também diz a mesma coisa aqui. Nós somos justificados pela fé nós entramos na graça, mas as tribulações produzem a paciência. Uma outra passagem aqui, Tiago, ainda no capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então ele diz o quê? Que a palavra da verdade nos gera, nos faz novas criaturas, e como novas criaturas nós temos que ser primícias. Isso aqui, depois indo lá no capítulo 26 de Deuteronômio, nós vamos ver isso na lição número 4. Primícias significa você ser uma prova do amor de Deus. Que as primícias são os primeiros frutos, que eram a prova da bênção de Deus no meio do povo, do cumprimento das promessas. Então Tiago está dizendo aqui, você é gerado pela palavra, você é uma nova criatura para produzir boas obras. E o que diz Paulo? Ele diz exatamente a mesma coisa. O que ele diz? Ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, e ele escreve ainda em Gálatas que o importante é ser uma nova criatura. Em Coríntios ele diz que nós somos novas criaturas, tudo se fez novo. Então, não há nenhuma contradição nem divergência. Charles Spurgeon dizia o seguinte: o que aconteceu foi que Paulo falou do fenômeno da salvação a partir da fé, a partir do mundo interior. E dali ele vai até as obras. E Tiago, ele parte do mundo exterior, ele parte das obras, e das obras ele atinge a fé. E todos na mesma ordem, a fé que produz boas obras. Então não há nenhuma divergência, nem contradição entre os ensinos de Paulo e os ensinos de Tiago. Tanto que muitos entendem, até que Tiago escreveu, e eu sou mais daquela data mais posterior, justamente para evitar aquelas discussões que estavam havendo entre os judaizantes e entre Paulo. E a gente não pode esquecer que foi Tiago que resolveu a questão, né, com a palavra dele, que resolveu a questão no Concílio de Jerusalém. Então ele não jamais poderia ser contrário a isso. É verdade que alguns dizem, mas quando Paulo chegou lá em Jerusalém, ele mandou rapar a cabeça, mas ali era o Tiago, pastor da igreja. Ele está preocupado com as ovelhas dele, e como um bom pastor, ele não queria causar escândalo. Né? Mas não há nenhuma divergência.
Verdade. A gente pode concluir com as palavras do nosso irmão Caramuru que as obras, elas são um reflexo da nossa fé. Exatamente. Né? Porque nós vemos Uma diversos... coisa na internet. Ô, meu querido, quer falar alguma coisa, meu querido? Eu queria dizer o seguinte, isso aí funciona da seguinte maneira: a árvore, ela tem a seiva, está dentro da árvore, dentro da casca, ninguém vê, é a fé. Mas a árvore produz fruto, todo mundo vê, está lá de fora, né? Então, Paulo está falando da seiva e Tiago fala Do fruto. dos frutos da árvore, né? Então, a fé ninguém vê, Deus somente que vê, mas as obras os homens podem ver. Então, todos os dois estão falando a mesma coisa, só que um internamente e outro externamente. Necessariamente, é isso mesmo. E esse nosso trabalho, assim como dos irmãos, do evangelista Luiz Henrique, né? Ele tem que ser feito por fé. Nós temos que trabalhar, né? Mas o nosso trabalho para que se produza, né, tudo na obra de Deus, ele tem que refletir a nossa fé. E nos dias de hoje a gente vê muita obra baseada não na fé em Deus, mas na fé nos homens. E essas obras a gente vê que ela não produz bons frutos, né? Mas falamos bastante aí de Tiago, falamos bastante aí da origem da carta. Vamos falar um pouquinho sobre os temas que nós vamos encontrar na Epístola de Tiago. Uma observação. Sim, pastor. Quando fala-se de obras e de fé, o problema acontece o seguinte: há muitos ensinamentos religiosos, e às vezes até tem entrado na igreja, de que alguém pode conquistar alguma coisa de Deus através das obras. Se alguém pratica uma boa obra, achando que se torna com isso merecedor de alguma bênção, essa obra torna-se maldição para ele. Porque a nossa justiça é trapo de imundície perante Deus. Então, a obra como fruto do Espírito é uma demonstração de fé. Porque quem faz boa obra não faz esperando recompensa aqui, mas a recompensa de lá. E a recompensa de lá é conquistada pela fé. Então, obra e fé são irmãs gêmeas, andam de mãos dadas. É o famoso tomar lá da cá, né? Mas então, vamos falar um pouquinho sobre os temas. Pastor Alexandre, fala para nós que temas que nós vamos encontrar na Epístola de Tiago. Bem, como eu disse para os irmãos, né, é uma carta pela data que o nosso irmão Jacó falou. Ainda não havia perseguição, né, dos romanos, a perseguição era mais dos judeus mesmo. E em linhas gerais aqui nós podemos pegar na mente de Tiago. Ele tinha dois objetivos, né, para escrever essa carta, né. O primeiro era para cuidar, né, dos irmãos que estavam sendo afligidos, sendo aflitos, né. Hoje em dia nós vemos que nós temos aflições. O próprio dono da vida disse que no mundo, né, nós teríamos aflições, teríamos provações. Então esse é um ponto da carta que foi bem falado pelo nosso irmão, pelo evangelista, né, Luiz Henrique. E o outro ponto é para que os irmãos tivessem coerência, né, na sua vida cristã, né? E dos vários temas que a carta apresenta, eu gostaria de destacar aqui, né, a partir do versículo 19 do capítulo 1, sobre a prática da palavra de Deus, né? Tiago lhe faz uma ilustração muito interessante, dizendo que aquele que é ouvinte da palavra e não praticante é como aquele que se contempla no espelho e logo vai e se esquece, né? Quando nós acordamos pela manhã, que nós olhamos no espelho, né, o cabelo está desarrumado, o rosto está meio amassado, você olha no espelho e você não sai do jeito que você se viu, não, você vai lá e ajeita o cabelo, dá uma arrumada ali. E assim é o que ele fala sobre a prática da palavra de Deus, né? Nós temos que ouvir a palavra e praticá-la, né? Satanás, ele não está nem um pouco preocupado com aqueles que vão ao culto todos os dias, culto de doutrina, culto de libertação, o culto evangelístico de domingo. Eles não estão nem um pouco preocupados com as pessoas que vão ao culto, mas ele, desde que elas vão para o culto, ouçam a palavra de Deus e não mudem nada na sua vida, né? Essa é a ilustração muito interessante. Então, quando nós vamos ao culto, que nós ouvimos a palavra, é o espelho da alma, é o que nós vemos, que o que nós temos que mudar na nossa vida. E essa ilustração que Tiago fez, ela é muito interessante sobre a prática da palavra de Deus, né? Nos dias de hoje nós temos muito ensino da palavra de Deus, nós temos várias ferramentas, a internet tem muito estudo. Nós ouvimos, eu vou colocar nós, porque quantas vezes nós não caímos nesse erro, né? Nós ouvimos muito a palavra de Deus, muitas vezes, e
não colocamos ela muito em prática. Esse é um erro que nós cometemos a partir do momento que nós passarmos a praticar mais, as pessoas passarem a praticar mais a palavra de Deus, né? O efeito na vida delas vai ser muito maior, né? Outro tema que eu acho interessante aqui é o que inicia-se no capítulo 2, com a questão da acepção de pessoas. Acepção, eu até anotei que é você receber, no original aqui, só aquele tempo, né, doutor? A acepção é você receber alguém, né, pela imagem do seu rosto ou pela sua imagem exterior, né? E o que Tiago fala aqui, né, naquela época as pessoas demonstravam a riqueza, né, com a quantidade de anéis que usavam na mão, as vestiduras, né, vislumbrantes, aquela coisa. Então você via que uma pessoa era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo, a ponto de Clemente, no século II, né, proibir o uso de muitos anéis pelos cristãos, limitando a um só anel, e esse anel ainda tinha que ter a marca da pomba, né, porque era um símbolo de status, né? Eu não vou falar aqui qual que é o símbolo, né, que as pessoas usam nos dias de hoje para mostrar o status, né, que vai que alguém se ofende, mas nós sabemos, né, quais são os símbolos de status. E o que nós aprendemos com isso, amados? Que a palavra fala que condena-se a fazer acepção de pessoas. Nós temos o exemplo do nosso mestre, né? Ele não nasceu na província de Roma, nasceu lá na periferia. Não era filho do imperador, era filho de um carpinteiro, que naquela época era uma profissão que era menosprezada, né? Não tinha muito poder aquisitivo, não nasceu no hospital, nasceu numa manjedoura. Então o próprio dono da vida nos deu exemplo. E se nós somos discípulos de Jesus, nós não podemos fazer acepção de pessoas, né? Aquela irmãzinha que mora na comunidade, que não tem muitas condições, tem que ter o mesmo tratamento daquele irmão que encosta com um carro oponente na porta da igreja. Nós não podemos, isso é um pecado grave. Jesus Cristo, ele condena, a palavra de Deus condena a acepção de pessoas, e é um tema que vai dar muito assunto na escola bíblica dominical, essa questão da acepção de pessoas, que, como os irmãos dizem aqui, não acontece hoje nos nossos dias. De jeito nenhum. Ninguém faz acepção. Outro tema importante que o nosso amado pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele até fala que Tiago era doutor em língua, né? Que aqui fala sobre o tropeço na palavra, né? E muitas vezes, quando é que nós tropeçamos nas palavras? Isso também não tem. Aí Tiago, aqui no capítulo 3, ele passa pelo capítulo 1 falando da língua, ele termina ali o capítulo 1 falando que o homem tem que ser pronto para ouvir, tarde para falar e tarde para se irar. Por quê? Porque é justamente na hora da aflição, na hora da provação, que nós abrimos a boca e muitas vezes nos arrependemos, né? Com o que nós dizemos, machucamos as pessoas. No primeiro trimestre, dei um estudo muito interessante sobre a questão da fala, né? O Dr. Caramuru disse que o ser humano é o único, né? O único ser que tem o poder da fala, né? Adão deu o nome para os animais, e essa é uma ferramenta que só o ser humano tem. E com a nossa palavra nós podemos edificar vidas, podemos abençoar vidas, como também com a nossa palavra, se ela for dita fora de tempo, se não for temperada com sal, né, ela pode machucar vidas, pessoas perdem amizades, perdem emprego, atrapalham a vida de muitas pessoas através da palavra. Então é um tema muito importante, né, sobre a palavra de Deus. E aqui, para finalizar, os temas que eu achei importante ressaltar aqui, é a questão do capítulo 4, né, que é o mundo dentro da igreja. O mundo dentro da igreja. Tiago, ele começa o capítulo 4 aqui falando da onde que vem as guerras, da onde que vem as lutas, né? Vem dos desejos do homem, né? Cobiça e não tem nada, né? O mundanismo, aqui ele fala no versículo 4, na revista atualizada, ela fala no versículo 4 do capítulo 4 como infiéis, mas ele trata como adúlteros e adúlteras, né? A amizade com o mundo, né? Nós somos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus, e aqui é um adultério terrível, porque, entre aspas, né, uma pessoa que vai cometer um adultério, cometer uma traição, vai cometer com uma pessoa, né, talvez que nem conheça o marido ou nem conheça a esposa. Mas Tiago aqui fala que é uma crueldade, porque quando o homem tem amizade com o mundo, ele está cometendo adultério com o inimigo de Deus.
além de cometer um adultério, é com o inimigo número 1 de Deus. Né? E aqui ele dá 3 exemplos muito interessantes sobre a questão do mundanismo dentro da igreja. O primeiro é a questão de falar mal do irmão. Né? Isso é coisa de quem tem o coração voltado para o mundo. O segundo, questão do mundanismo dentro da igreja, é a falibilidade dos projetos humanos. Não é pecado você se planejar para fazer as coisas. De maneira nenhuma. É até bom você ser organizado, é necessário você ter uma organização. Mas a partir do momento que você começa a se organizar, começa a planejar e deixar Deus de fora dos seus planos, aí já passa a ser um pecado. Porque nós temos que nos planejar e dizer, se Deus quiser, né, Deus vai me abençoar nisso. Não fazer todo o plano e depois só levar lá para Deus e falar, dá uma rúbrica aqui, Senhor, falando que o Senhor aprova. Não, nós temos que colocar Deus em tudo, né? E o último tema aqui, a questão dos ricos, né? Hoje também não tem isso, né? A questão do mundo. Hoje o rico ele quer cada vez acumular mais. Aqui nós temos que entender aqui que Tiago está falando de pessoas mundanas, não está falando de pessoas dentro da igreja, né? Porque dentro da igreja não tem rico que oprime irmão, não tem rico que quer tomar os bens dos irmãos, isso nós não temos. Então é um tema muito importante esse aqui também, sobre a questão da riqueza, né? E retornando um pouquinho para finalizar, no capítulo 1, ele fala uma visão interessante. Quando a pessoa cai em aflição, ele fala para o pobre, né? Se glorie, né, na sua dignidade, né? Por mais que a pessoa falte recursos, né? E não precisa nem ser uma questão espiritual, é uma questão de lógica, né, doutor Caramuru? Porque no regime que nós vivemos, no regime capitalista, não tem como todo mundo ser rico, né? Imagina todo mundo com dinheiro no shopping, a economia vai, né, para o espaço. Então sempre teve, na época de Tiago tinha os ricos e tinha os pobres, e no meio da aflição ele fala, você que é pobre, né, se glorie na sua dignidade. Ele não está mandando, né, fazer sacrifício para ficar rico. Não está mandando fazer corrente, não está mandando pegar olhinho ungido, não está mandando se alegrar na sua dignidade. Por mais que ele seja pobre, ele tem a dignidade dele, ele está pagando as contas dele em dia, ele tem a vida dele diante de Deus, e sempre sabendo que isso é passageiro. E para os ricos, ele fala para que eles venham no versículo aqui, ele diz para o rico, ele fala assim, e o rico para se gloriar no seu abatimento, na sua pequenez, e nunca se apoiar na sua riqueza. E eu fiz um estudo aqui desse versículo interessante, qual era a visão que Tiago tinha aqui, falando que no versículo 11, ele fala que a riqueza do rico é como a erva, que nasce e o sol se queima depois. Né? E ele tem uma visão aqui das campinas de Moabe, das campinas da Palestina, né? Na primavera nasce uma florzinha ali, coloridinha, bonita, flores vermelha, amarela, e quem olha aquelas campinas ali, vê aquela, como se fosse uma coxa de retalho, a coisa mais linda, né? Só que com uma semana o sol queima aquelas flores ali, e depois as mulheres passam com um bornal, recolhendo aquela flor para servir de combustível em casa, né? Então esses são temas que eu acho muito importantes, que vai edificar a vida dos irmãos. Foi uma carta escrita há mais de 2000 anos, mas parece que foi escrita para nós no dia de hoje, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca está atrasada, ela é sempre para a necessidade, para os dias de hoje. Sempre atual, né, irmão? Sempre atual. Eu costumo dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal de amanhã dá notícia de amanhã. A Bíblia fala que daqui 1000 anos que vai acontecer. Interessante, para concluir, né, na minha parte, no trimestre que nós estudamos o livro do Êxodo, eu gostei muito de uma palavra que o Dr. Caramuru colocou, não sei se foi no apêndice, né, de uma lei que hoje está, para nós lermos como a palavra de Deus é atual, né, uma lei que hoje está sendo promulgada e protocolada, entrando em vigência, que é para que a pessoa que machuque uma pessoa, né, passe a indenizá-la. E lá em Israel, lá no Êxodo, já tinha essa lei já, mostrando a atualidade da palavra de Deus, assim como a carta de Tiago. Irmãos, mas o que vai exigir de nós, professores, esse trimestre? Né? O que de vida autêntica vai exigir de nós? Porque são temas que não agradam a maioria, né? E a escola dominical já vive um momento bastante difícil, né? Então isso vai exigir muito dos professores também uma vida autêntica, né? Mais alguém quer comentar mais uma coisa sobre isso? Irmão Luiz Henrique? Isso é chamado de Cristo da vida prática, né?
E realmente o professor ele é um exemplo para os alunos, é um exemplo para a igreja. E essa epístola vai falar muito sobre essa prática da vida cristã. Até mesmo nas obras, né? As obras não salvam, mas as obras provam que alguém é salvo, né? Muita gente repara na vida do cristão exatamente essa falta da ajuda aos pobres, aos necessitados, o socorro ao drogado, né? Então a igreja ela tem a obrigação, o dever de ter essa parte ativa desse trabalho para com os pobres e os necessitados. É uma falha muito grande que eu acho na igreja de hoje. Irmão, e realmente vai ser um trimestre proveitoso para nós, né? Também fazendo uma reflexão primeiro da nossa vida, né? Porque aquele que ensina, ele primeiro olha para si, né? Faz uma reflexão consigo próprio para depois poder ensinar a igreja, né? Só mais uma colocação interessante que o evangelista Luiz Henrique falou, a questão dos professores da escola bíblica, que é verdade, né? Quando acontece alguma coisa que está fora dos padrões que nós temos na palavra de Deus, o Dr. Caramuru já falou isso, é verdade. Nós estamos sentados ali, quando acontece alguma coisa, os nossos alunos já olham para nós para ver a reação que a gente vai ter diante daquilo que foi falado no púlpito ou alguma outra atividade na igreja, né? Exige bastante. É uma referência, né? O professor é a referência. Irmão, só me dá licença de um detalhe dos temas que com muita propriedade o irmão descreveu, mas parece que o que mais machuca, o que mais está batendo forte, é o problema de acepção de pessoas. Nós fazemos acepção de pessoas. Se alguém falar que não faz, não está sendo sincero. Isso vem em todos os detalhes. Se alguém quiser prova disso, chegue na portaria da igreja com o carrão do ano. Os portões se abrem automaticamente. Abra-te, Sésamo. Chega lá com fusquinha. Não tem vaga. É acepção? É acepção. Agora, que esse problema é sério, é sério. Nós vemos no mundo hoje que tem muita gente de rua, mal cheiroso, mal vestido. Se entrar na igreja um elemento desse, será que as pessoas querem ficar perto dele? Querem abraçá-lo? Querem mostrar amor? Ou é melhor aquele irmão que está com um perfuminho francês, um sorriso agradável, bem vestido? É um erro que nós cometemos, já se cometia naquela época e hoje com mais evidência ainda. Porque quantas joias preciosas que podem dar fruto para a glória de Deus estão aí na rua, maltrapilho, caído, drogado, e que se for alcançado pelo Evangelho pode ser... Quantos que nós já temos que vieram daquela situação e são bênçãos na mão de Deus hoje. É bom que haja um grito de alerta para não se fazer acepção de pessoas. Tratar todos com a mesma... Pelo contrário, aquele mais humilde merece mais atenção. Melhor tratamento. Porque quem já está bem, ele está bem. Mas aquele que chega lá humilde, acanhado, tem igreja que é tão luxuosa, é tão bonita a entrada, que uma pessoa humilde não tem coragem de entrar. Falar, não é para mim, é para gente de alto nível, não é para mim. E em todos os detalhes nós fazemos acepção. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a nos conscientizar disso, todos nós. E dos temas que nós tratamos, o irmão aí, pastor Alexandre, um deles foi, né, a postura, o status, né? E hoje a religiosidade também é um tema bastante atual em nossos dias, né? Porque muitos tratam o servir a Cristo como uma simples rotina, como um simples ato semanal, né? Uma obrigação. Olha, chegou o domingo, tal hora é o dia de estar no culto, né? Então ali liga o botãozinho, agora eu sou um cristão autêntico. Saiu do culto no final, desliga o botãozinho, agora eu volto para cumprir minha obrigação, né? Então, queria que o professor Fábio está aí quietinho, né, professor Fábio? Fala um pouquinho pra gente o que o Tiago fala sobre religiosidade. Agora saiu. Legal.
Tiago, capítulo 1, verso 26 e 27, são os dois versos que Tiago vai tratar sobre a questão da religiosidade, né? No verso 26 ele diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Aí no 27 ele afirma: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A primeira coisa que nós temos que definir aqui é o que é religião, tá? O que é religião? Religião, né? Muitos já sabem, vem do latim religare, tem a ideia de ligar o divino com o humano, tá? Essa a finalidade da religião, de ligar o divino com o humano. Por quê? Porque o homem, conforme foi passando o tempo, né, desde Adão, ele perde a ligação com o eterno. E a religião, ela vem tentando fazer isso, tá? Mas o problema da religião é o seguinte: é quando nós colocamos ela o único veículo de ligação com o divino. Paulo, ele vai trabalhar essa questão, ele diz muito bem claro que o que liga o homem não é a religião, mas o que liga o homem é a pessoa de Cristo. Porque Paulo vai falar sobre a questão do mediador. Então, para que serve a religião? A religião, para muitos teólogos, é uma tentativa humana, tá, de solucionar um problema do pecado, tá? Então, eu posso ser religioso. O religioso, ele vai entrar no céu? Sempre essa foi uma temática da Bíblia, tanto no Antigo Testamento e tanto do Novo Testamento, tá? Isaías já falava sobre isso, sobre a questão da religiosidade. E ele sempre vai trabalhar, desde Isaías, ele vai trabalhar a questão do praticar uma religião e praticar o quê? Aquilo que a religião ensina. Então, por isso que Tiago ele fala sobre um método de se aproximar de Deus com a língua. Por que ele fala sobre a língua aqui? A língua, ele está falando de um dos menores membros do corpo, tá? Mas ele se refere à língua também no aspecto do quê? Da praticidade da vida. A língua se profere palavras. E antes de eu falar, obviamente eu devo pensar. O pensamento ele pode ser rápido ou ele pode ser instantâneo, mas ele passa pela faculdade mental. Em algum momento eu sou capaz de deter a minha fala. Então o que Tiago está falando aqui, que deve ter o quê? Deve ter uma sincronia entre o método da religião com o falar. Não adianta eu seguir um padrão de uma determinada religião, que isso basta. Olha que interessante, a religião ela faz parte do homem, tá? E a metodologia da religião, ela também faz parte. Porque nós chegamos no nosso culto, nós sabemos que vamos cantar 3 hinos, depois se faz uma leitura da palavra, depois os departamentos cantam, depois o pregador prega, faz o apelo, bênção apostólica e acabou o culto, tá? Mas o problema é o depois do culto, é o depois da reunião. Será que aquilo que eu estou aprendendo, eu estou praticando? Então o que vale na verdade aqui é a praticidade. Eles já falaram com muita propriedade, os pastores aqui, os irmãos já falaram com muita propriedade a visão de Tiago. Tiago, ele parte da ótica o quê? Da ótica do ser humano, do dia a dia. Aquilo que o Dr. Milton Schwantz chamava de pé no chão. Entendeu? Aquilo que as pessoas praticam todo dia. Aquilo que eu pratico revela a minha religião? Revela as minhas crenças? Revela o método que eu estou impondo na minha vida? Se não estiver uma compatibilidade entre praticidade e método, não funciona, tá? Isso funcionou por num curto período com John Wesley, quando ele inventa um método sistemático para se estudar a Bíblia, tá? E algumas pessoas criaram métodos também de se aproximar de Deus. Eu acho muito interessante que na cultura judaica, tá, não existe a palavra religião.
né, em si. Existe uma palavrinha chamada date, mas é uma palavra mais genérica, porque para os judeus, religião é viver a vida com Deus. Quando você vive uma vida com Deus, você vive a verdadeira religião. E uma coisa que eu queria que vocês parassem e pensassem é o seguinte: Cristo, ele veio implantar que tipo de religião? Tá? Nós temos que diferenciar aí, queridos, religião de denominação. Tá? Existe uma grande diferença de denominação e religião. Tá? O teólogo Franklin, ele sempre vai trabalhar essa ideia, tá? Que denominação é uma palavra inventada, criada no século 17 e 18, tá? Que não tem a ideia da religião. Tá? A religião é um método que se aproxima de Deus. E as denominações criaram o quê? Diante desse método, criaram métodos alternativos. Aí cada um vai ter o seu próprio método, tá? Mas a pergunta que eu lanço é o seguinte: qual é a religião ou a denominação que Cristo veio implantar? Tá? Cristo inventou o que? O judaísmo? Não, o judaísmo ele já existia. Ele inventou o que? A Assembleia de Deus? A Deus e Amor? Que são denominações? O que ele inventou na verdade? O que ele criou? O que ele veio trazer para a humanidade? Eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e no verso de número 5. Olha o que Paulo estabelece aí, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para Paulo, o paradigma da igreja, o paradigma da humanidade, não é uma crença, não é um método humano para se chegar a Deus, mas ele veio implantar o quê? Um método. E qual é esse método? Ele mesmo. Ele não deixou uma religião, ele não deixou uma denominação, mas ele deixou um estilo de vida. E é isso que muitas pessoas pecam, que às vezes nós somos tão religiosos que nós parecemos com a nossa denominação. Perceba uma coisa, há muito tempo atrás era muito fácil, hoje se perdeu um pouquinho, de você identificar um assembleano. O assembleano ele é identificado pela sua vestimenta, os irmãos pelo seu chapéu, pela sua manga longa, as irmãs pelos seus cabelos longos, pela sua saia, pelas mangas 3/4, ou seja, o tipo exterior delimitava e classificava que tipo de religião você é. O budista, você identifica um budista, entendeu? E Paulo, e tanto Tiago, ele vai trabalhar essa ideia. Então Tiago ele vai trabalhar o quê? Ele pede para tomar cuidado com a religião. Por quê? Porque o que vale, na verdade, não é o seu estilo religioso, mas na verdade o que vale é a sua fé, é a crença que você acredita na palavra de Deus, que no verso 27 de Tiago, ele fala sobre a língua, que ele fala que devemos cuidar das viúvas também. Um outro detalhe, tá? Todas as religiões têm boas obras. Se você for para o Espiritismo, boas obras. Legião da Boa Vontade, boas obras. Todas as religiões têm boas obras. E nessas religiões não existe o quê? Salvação. Porque não existe salvação. Aí Tiago parte, como os irmãos já falaram com muita propriedade, ele parte do externo para o interno. O que é o externo? Boas obras. E o que é o interno? Guardar-se da corrupção do mundo. Como que eu me guardo da corrupção do mundo? Acreditando na palavra de Deus. Acreditando em quem? Na pessoa do Messias, na pessoa de Cristo. Então, querido, nós devemos tomar muito cuidado de ser religioso. Então, eu não preciso ir em uma denominação negativo. Paulo ele vai sempre afirmar que nós precisamos um dos outros. A igreja é um corpo. Cada um tem uma função. Tá? O braço ele não pode ficar longe do antebraço, a mão não pode ficar longe, ou seja, do corpo, o pé não pode ser cortado e colocado ele à parte. Por quê? Danifica o corpo. O corpo ele tem que viver junto com a cabeça, que dá vida ao corpo. Tá? Mas nós não podemos simplesmente nos ligar aqui a métodos, ser pessoas mecânicas.
E tantos profetas como Paulo e Tiago, ele está falando isso, tá? Cuidado de ser mecânico. Tipo aqueles irmãos mecânicos no culto, que o glória dele não passa do teto, o aleluia dele não tem graça, porque ele vê o vizinho falar, aí ele fala também. Ou seja, é mecânica a religião dele. A consciência dele já está tão cauterizada que ele não consegue mais, por exemplo, dormir sem orar. Mas essa oração já virou o quê? Ritualismo. Nós temos que tomar cuidado para nos cuidar do quê? Do legalismo religioso. Ou seja, um pedido de Deus virar o quê? Virar legalismo na nossa vida, virar uma coisa ritualística. Eu faço como um dever, mas um dever duro, um dever imposto, um dever, poxa, eu tenho que fazer isso, se eu não fazer, eu não estou bem. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Nós devemos fazer com prazer. Ah, vou dormir? Vou orar a Deus com prazer. Deus, obrigado por esse dia. E não aquela oração do caçador, né? Que ele já se prepara para fugir. Tem aqueles irmãos que vai fazer aquela oração do lado da cama e ele não vê a hora de acabar a oraçãozinha dele para cair na cama. E Deus não se agrada disso. O texto bíblico, o salmista, ele sempre vai trabalhar isso. Se Deus queria sacrifício, eu tinha te trazido muitos, mas Deus não aguenta o quê? Um coração contrito, tá? Então nessa epístola, isso vai deixar marcado na nossa vida. O quê? Deus está à procura não de religioso, mas aquela mensagem lá de João 4, verso 4. 4:24. Deus está atrás de verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Que não sejamos religiosos, mas que sejamos verdadeiros adoradores de Cristo. Que Deus continue abençoando a vida de todos os internautas. Meus queridos, esse ensinamento do nosso irmão sobre religiosidade, né? Realmente nós vivemos tempos difíceis, né? Como sempre temos falado aqui em outras abordagens. Mas o nosso pastor Serafim falou um pouquinho sobre a acepção de pessoas. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso, pastor. O que Tiago fala sobre o relacionamento entre os irmãos? É importante, né, irmão? Porque a igreja, sendo o corpo místico de Cristo, e nós sendo irmãos, comungando a mesma fé, a mesma esperança, não pode haver separação, distinção, preferência. São Tiago fala da verdadeira comunhão que deve existir entre o povo de Deus, entre os crentes. Aquele relacionamento amoroso, porém sincero, um amor de Deus, de um irmão para com o outro. Nós não podemos ser hipócritas. Eu não sei se Tiago viu isso na igreja da sua época, possivelmente, porque ele escreveu, e hoje não é diferente. O irmão que é muito bem financeiramente, ele não se manifesta muito, porque o irmão pobre pode vir pedir dinheiro emprestado. O irmão pobre está precisando de alguma coisa e ele não quer falar não. Então de longe esse irmão vê, irmão, quero falar com o senhor, eu estou com pressa, paz. Mas se houver algum interesse pessoal, sim, vai lá, abraça, faz, dá uma atenção especial. Esse é o relacionamento que deve haver entre os irmãos, um relacionamento de amor, de um amor profundo de um irmão para com o outro. Irmãos, nós estamos nos deixando levar muito pelo corre-corre do dia e dando pouca atenção aos irmãos. Eu já tive alguma experiência na minha vida, no meu ministério, quando aquele crente mais humilde, nós chegamos a ele e apertamos a mão dele e cumprimentamos, só isso parece que para ele já é um troféu. Ele se alegra. Eu estava um dia numa certa reunião e tinha um lugar destinado aos pastores e às esposas dos pastores. E eu estava nesse lugar, mas estava bem na beirada. E do lado do meu lado começava o banco geral, né, das pessoas. E uma mocinha de uns 16, 17 anos chegou perto de mim e falou: Pai do senhor, pastor? Pai do senhor, irmã. Peguei a mãozinha dela.
E eu vi que ela virou para a mãe e falou: mãe, eu peguei na mão daquele pastor. Como para ela isso é importante. Ela se sentiu honrada com isso. E se nós pudéssemos deixar nossos irmãos contentes com um aperto de mão, com uma saudação. No capítulo 2, verso 13 e 14 de Tiago, ele fala uma coisa muito séria. Enquanto o irmão está com fome, o irmão está sem roupa, eu falo: vá em paz, irmão. Vou orar pelo Senhor. Eu vou aproveitar, irmãos, e contar uma experiência que eu passei. Uma experiência minha. Um certo dia, minha esposa e meus filhos saíram, eu fiquei em casa só com meu netinho. Eu falei: eu não vou fazer almoço para nós dois. Falei: vamos almoçar no restaurante? Vamos, vô. E eu fui num restaurante do Lago São José do Belém. E a hora que eu entrando, passou um irmão que cata latinha. Pai do Senhor, pastor Serafim. Pai do Senhor, irmão. Irmão, vai almoçar? Eu falei: vou. E fui entrando no restaurante, o Espírito Santo me falou: você vai almoçar. Eu não pergunta se ele está com fome. Aquilo me doeu. E eu voltei e falei: irmão, vai almoçar? Irmão, não sei. Então vem almoçar comigo. Não, eu não entro nesse restaurante. Por que não entra? Pode entrar. Não, pastor, eu tenho acanhamento de entrar aí. Então, irmão, manda fazer um marmitex e leva teu marmitex. Quando ele entrou, eu vi que o pessoal do restaurante não gostou, fez aquela cara feia. O que você quer aqui? E eu estava na parte. Falei: faça um marmitex para ele que eu estou mandando e eu sou responsável. E faz um marmitex bom. Aí fizeram um marmitex grande lá, bom, né? E o irmão saiu: obrigado, pastor, obrigado. Irmãos, não foi uma bondade minha, porque eu, na minha naturalidade, eu ia almoçar com meu neto e me esquecer dele. Mas o Espírito Santo me tocou: você vai almoçar, e não pergunta para ele. Então Deus se preocupa conosco, com a nossa alimentação, com o nosso vestuário. Isso está acontecendo tanto. Eu sei que esse trabalho é ouvido por muita gente. E queira Deus que nós mudemos muitas atitudes nossas. Quanto irmão ser elegante com seu carrão, o irmão está na chuva, ele nem sequer dá uma buzinada com ele com uma pé de carona. Esse irmão vai entrar no meu carro, vai molhar meu carro, vai sujar meu carro. O que é mais importante, o carro ou o irmão? O carro é uma lata. O irmão é uma alma por quem Jesus morreu. Então, o nosso relacionamento com os irmãos, rico ou pobre, quanto mais humilde for os nossos irmãos, mais digno de atenção ele é. Vamos ter coragem de falar a verdade, irmãos. Tem entrado também até no meio do ministério essa diferença. Eu estava um certo dia fazendo um serviço para a igreja com uma Kombi, carregando material de construção. E eu estava assim com uma calça jeans e um chinelo. Encontrei um irmão e falou: pastor Serafim, pai do senhor, irmão, tal. E tinha um outro, passou do lado, muito bem vestido. Aí ele falou assim: daí é o pastor Serafim. Eu falei: o senhor é pastor, é? Sim. O senhor é pastor? Sim, irmão, pela graça de Deus. E o olhar dele já falou tudo, né? Já falou tudo. Pastor assim de calça jeans e chinelo, não parece ser pastor. Como Jesus andaria? Será que ele ia se apresentar com roupa de grife para ser aceito e recebido? Ou nós o desprezaríamos também? Então, como abordou o nosso irmão, o pastor Alexandre, sobre os temas discutidos por Santiago, falando sobre riqueza, falando sobre a língua, cuidado com a língua, a observação da palavra de Deus, que Tiago considerou como um espelho. O espelho mostra o nosso defeito, ele não corrige, ele mostra, né? E a obrigação é nossa de corrigir ou sair com a cara amassada, a gente sabe. Assumir a responsabilidade. Pois bem, esse é um tema que também está bem batido na carta de Santiago. Irmãos, e o que é impressionante, parece que é o amor deste homem que ele revela na sua epístola pelos crentes.
pelo servo de Deus. Lá no céu, nós vamos todos entrar no céu. Será que lá vai ter essa diferença? Será que lá Deus vai se preocupar com quem aqui teve uma vida regalada e dá para ele uma condição melhor? Ou todos nós custamos o mesmo preço? Temos para Deus o mesmo valor? Todos nós custamos o preço do sangue de Jesus. Eu já disse alguma vez, eu repito, o preço da alma da nossa presidente da República ou do presidente da ONU é o mesmo valor da alma daquele que mora debaixo do viaduto, que está drogado, que está maltrapilho. O preço que Jesus pagou é o mesmo, não tem alma mais cara que a outra. Todas custaram o preço do sangue de Jesus. Uma grande preocupação minha é que nossas lições, esses 3 últimos trimestres, eu achei de uma importância tão grande, tão importante, mas a minha preocupação, e creio que muitos outros irmãos, todos nós, é que fiquemos na teoria, explicando muito bem essas lições, a parte técnica da lição, o significado da linguagem, das palavras, a época que foi escrito, tudo isso é muito importante, é claro. Mas o perigo é ficar só nisso. E esquecemos de pôr em prática aquilo que as lições estão nos chamando a atenção. Se as nossas igrejas observassem esses ensinamentos e houvesse uma mudança de atitude, nós íamos ter um trabalho melhor, mais fervoroso. Deus se manifestaria mais no meio da igreja, sem dúvida. E São Tiago ainda usa aquela expressão, não é? Se chegar um rico entre vós, hoje não acontece, né? Não, de jeito nenhum. Chegar um rico com um anel de doutor, ô doutor, senta aqui em cima. E quando chega aquele pobre, fala, você fica aí embaixo. No chão. Hoje é diferente, hoje nem entra. Nem entra. Aqui embaixo. Ele nem deixava entrar, né? Exatamente, não, nem deixava entrar. Hoje não. O senhor está mal cheiroso, vai tomar um banho. Nem deixamos entrar. Então, e depois São Tiago fala, meus irmãos, quem é que arrasta vocês para os tribunais? E eu fiquei sabendo que, eu não vi essa cena, mas foi informado, não sei se alguns irmãos aqui assistiram, pode ser testemunha, que um certo culto na nossa igreja do Belém entrou a prefeita, quando era a senhora Marta Suplicy, a nossa prefeita, entrou na igreja e lá tirou um casaquinho, ficou com uma roupa mais à vontade, e jogou o casaquinho no colo da irmã Wanda, brincando, desprezando. E foi ela que mandou fechar muitas igrejas nossas. E deu trabalho e deu luta para nós por causa disso. São eles que nos arrastam para os tribunais. O pobre e humilde jamais fará isso conosco. Então está aí a nossa grande responsabilidade de ter entre nós, sermos verdadeiros irmãos. Não é irmão só de falar irmão, é irmão na convivência, é irmão no amor, é aquele irmão que visita o outro na hora que ele precisa, sem se preocupar se vai ter recompensa ou não, porque nós trabalhamos pela fé, e quando nós damos atenção aos nossos irmãos mais humildes, tenhamos certeza que isso Deus leva em conta e não nos deixa sem recompensa. Deus abençoe, irmãos. Estava lembrando de uma situação, né? Não, por ética não vamos dizer o nome, mas 2 situações na verdade, né? Uma certa vez o nosso irmão Caramuru estava chegando com o irmão Walter e uma certa congregação e tinham reservado uma vaga para ele, né? Carro do juiz, né? O irmão ia ser o pregador da noite, né? De trazer a palavra. O irmão Walter estava chegando próximo à igreja, estacionando nessa vaga. Aí um certo irmão, essa vaga que não pode estacionar aqui não. Essa vaga aqui é do irmão Caramuru. Né? Aí o irmão Walter falou, tudo bem então, mas eu estou trazendo o irmão Caramuru, tá? Aí foi estacionar mais longe, né? Quer dizer, estava ali com o seu ninho, né, irmão? Exato. E eu lembrei de uma situação que o meu cunhado, ele foi visitar uma inauguração de uma igreja lá no setor de Guarulhos.
E ele pegou emprestado o carro de uma amiga nossa, né? Que tem uma família muito bem estruturada, né? Aquele carro importado, né? Grande, né? E ele mal chegou na porta da igreja, o irmão já falou, não, vem cá, aqui, ó, na porta. Ele, tá bom, né? Foi lá, estacionou na porta, desceu do carro e entrou, né? Resumindo, né? Não, mas não aconteceu no estudo. O pastor Manuel Exídio. Olha só. O pastor Manuel Exídio veio com o carro do patrão, foi procurando lugar na rua, já abriram a porta para ele, não pode descer aqui. Aí na outra semana, ele veio com o carrinho dele, embicou lá, não tem vaga. Infelizmente é um problema que vivemos, né? Só algo interessante que eu achei que o pastor Serafim disse, né? Como Jesus Cristo viria, né, nos dias de hoje, né? E eu me lembrei desse versículo aqui. Nós sabemos que os discípulos eram todos homens humildes, né? Pescadores, né? Bem simples, né? Então Jesus Cristo se confundia no meio deles, né? Capítulo 18 de João, quando foram prender Jesus, no versículo 5, no 4 diz: a quem buscais? Jesus Cristo perguntando. E responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Nem identificaram o mestre. Por isso que Judas falou que aquele que eu beijar é esse. Dá o sinal, né? Simples no meio do povo, né? Se igualou ao povo, né? Bom, é o que não tinha parecer nem formosura. Chegamos ao final de mais uma abordagem, já estouramos o tempo, né? Queríamos agradecer a cada um dos irmãos que esteve aqui. Irmão Marcos, que não seja a última vez, né? O irmão pastor Alexandre, muito obrigado pela presença. Amém. Professor Fábio, já está virando uma rotina, graças a Deus, né? Segunda participação do irmão aqui. Continue também conosco nesse trabalho. Pastor José Serafim, muito obrigado pela presença. Evangelista Caramuru, muito obrigado. Quero agradecer aos irmãos internautas, nossos amigos e amigas do Portal Escola Dominical, pela assiduidade do nosso trabalho. Os irmãos viram que nós estamos num lugar diferente. Essa daqui é a sede da APEB, está ainda sendo preparada, né? Tudo fruto da doação dos irmãos, tanto computadores, televisão, né? O nosso trabalho é feito com a ajuda dos irmãos. E no finalzinho os irmãos vão ver uma vinheta aí, que ainda estamos necessitando de umas cadeiras, aqui, alguns móveis, né, para a montagem aqui do estúdio, e os irmãos se sintam Inclusive, à vontade para agradecer também contribuir. ao Luiz Henrique, que caiu Exatamente, caiu a internet, né? Nós ainda não estamos totalmente preparados, mas os irmãos continuem vendo os vídeos do Portal Escola Dominical, continuem vendo as aulas preparativas, os esboços, né? O presbítero Marcos tem nos ajudado há um bom tempo já com os esboços, nós somos muito gratos, viu, irmão? Que é tudo para a honra e glória do Senhor. Também, e que Deus nos abençoe em mais um trimestre, nesse terceiro trimestre de 2014, que possamos, mais uma vez, através das nossas aulas, sermos um canal de bênção para a vida de todos. E que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado a todos e fiquem na paz do Senhor.